Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mais EVCast. Está no ar a edição número 9 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Hoje debatendo a final da Copa do Nordeste e com análises do Eric Feitosa para você das semifinais do Campeonato Paulista. Tem muita informação, muita análise sobre Copa do Nordeste e Paulistão 2020 aqui no Mais EVCast. Eu sou o Rodrigo Gasparini e, como sempre, tenho o prazer da companhia de Eric Feitosa. Como é que tá, Eric? Fala, Rodrigo. Grande abraço, um abraço para os nossos ouvintes. Eu tô ótimo, tô bem, com saúde, trabalhando e tocando a vida na medida do possível. Então vamos embora. O Eric, você vai analisar daqui a pouco os jogos, mas fica ligado aí, coloca na agenda mais um compromisso, tá? Depois da publicação do nosso Mais EVCast, especialmente lá no YouTube, você vai ter que passar por lá para agradecer todo mundo, como você tem feito, e cada dia mais esses agradecimentos aumentam em quantidade, né? Porque é impressionante como o nosso público vem interagindo conosco e a nossa audiência só cresce nos agregadores e também no YouTube. Todo mundo com o devido agradecimento do Eric Feitosa por lá, né, Eric? É uma honra poder agradecer todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho. Bombou, né, o nosso último programa e foi muito legal as mensagens de carinho, as dúvidas, as discordâncias das nossas análises. Então é sempre bom interagir, é sempre bom construir um debate saudável com a comunidade, com os nossos seguidores. Então é um prazer enorme que venha cada vez mais comentários, cada vez mais opiniões para a gente estar debatendo e construindo uma nova visão das coisas, né, do futebol, das apostas. Paulo Barreto escreveu por lá: Grande Lombardi das apostas. Tá nascendo um apelido novo pro Eric aí, será? Eude Viana, muito boa a projeção dos jogos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Eude. Obrigado, José Carlos Freitas de Sá. Muito conscientes, sem usar a emoção ou o clubismo. Pois é, José Carlos. Matheus Vidal, sabem muito. Alexandre Silva, sou fã. Nadson Xavier, show de bola também, diz o Zeneto Santos. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que acompanha, seja no YouTube, seja nos agregadores, todo mundo que acompanha o Mais EVCast. Rodrigão, sabe quem é o Lombardi das apostas? Pelo que o Paulo falou aqui, eu acho que é você, né? Não. É que semana passada o Rodolfo foi fazer 2 lives no Instagram para falar do Copa do Nordeste e as lives dele deu problema na imagem. Então ele só ficou com áudio. E no final da semana, ele me vem novamente com áudio. Então virou o Lombardi das apostas. Ninguém vê, só escuta. O Rodolfo Lopes, que participou conosco aqui na edição passada, edição número 8 do Mais EVCast. Como é que eu tava esquecendo dele, meu Deus do céu? O Rodolfo abrilhantou o Mais EVCast na rodada passada, na nossa edição passada, perdão, fazendo uma edição especial sobre a Copa do Nordeste. Muito obrigado, Rodolfo. Um grande abraço a você também. E vamos embora, já que o assunto é Copa do Nordeste, tem final chegando por aí. O passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular, é o vovô Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar. Somos da turma tricolor,
vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia. Mais um título de glória. Mais um Bahia. É assim que se resume a sua história. É neste sabadão às 4 da tarde. Gozado ver essa tabela, né, Eric, na CBF. É óbvio, os jogos acontecem todos em Salvador, alguém tem que ser mandante, alguém tem que ser visitante, mas é curioso a gente ver que o Bahia vai jogar de visitante em Pituaçu na primeira partida da final da Copa do Nordeste, sábado, 4 da tarde, tem Ceará e Bahia, jogo da volta, aí o Bahia é mandante na terça-feira, mas a sua análise inicialmente para este primeiro jogo da decisão, Ceará e Bahia, final da Lampions League. Então, Rodrigo e ouvintes, acho que primeiro é bom a gente registrar que dentro das nossas análises para a competição, o Ceará é uma surpresa. Porque a nossa projeção inicial era uma final entre Fortaleza e Bahia. E o Ceará vinha numa crescente desde a última rodada de classificação, e o Fortaleza apresentou uma queda de rendimento muito grande, primeiro porque não conseguiu impor a sua força diante do Sport. O Sport se defendeu bem, jogou bem, não permitiu o Fortaleza crescer dentro da partida. E diante do Ceará, jogou pior ainda do que tinha jogado contra o Sport, e confirmou essa tendência de queda de rendimento. Enquanto o Ceará apresenta, na minha visão, uma escadinha de crescimento de desempenho, tá? Principalmente pensando que os confrontos vão ficando cada vez mais difíceis, né? Não é nenhuma maravilha de desempenho, mas é uma evolução, tá? Então, se é uma evolução, a gente fica de olho porque está melhorando. O Guto está ajeitando, está dando oportunidade para jogadores que, particularmente, eu imaginava que poderia não ter durante a temporada e já está tendo agora, no início da temporada. E a turma está rendendo, está fazendo o jogo do Ceará fluir melhor. E o time está bem ligado mesmo e fez um jogo defensivo muito, muito bom diante do Fortaleza. Deu pouquíssimas chances ao Fortaleza. E matou o jogo, né? Matou o jogo numa bola parada, mas teve outras oportunidades de ampliar, principalmente nos contra-ataques ali no segundo tempo. Então o Ceará é uma surpresa, porém é uma surpresa que, de certa forma, também dentro dos outros mais EVcast, dos nossos programas, a gente tinha colocado o Ceará dentro do range de possibilidades de surpresa, porque é um time de Série A, e o time de Série A precisa ser respeitado, assim como o Fortaleza, como o Bahia, como o próprio Sport. E o Ceará foi lá e garantiu dentro do clássico a sua vaga. O Bahia não se apresentou bem diante do Confiança. Confiança costuma complicar, né? Se defende muito bem a equipe sergipana. E o Bahia não teve tantos espaços assim e fez o seu pior jogo desses 3 jogos da Copa do Nordeste, da volta da Copa do Nordeste, mas foi um jogo que foi suficiente para o time se classificar com aquele gol no final, um chute de fora da área, e tá na final. Agora, mais um jogo duro. Eu imagino um favoritismo para o Bahia diante do Ceará em vários sentidos. Primeiro, eu vejo um time um pouco melhor qualificado tecnicamente. O elenco tem jogadores mais capacitados do que o elenco do Ceará. Também vejo uma leve vantagem, maior um pouco do que a técnica. Na tática do Bahia, eu acho que o Bahia é um time
que está mais organizado. O Roger tem o time mais na mão do que o Guto. E imagino que o Bahia vai ser dono das ações ofensivas diante do Ceará. E o Ceará vai contar com seus contra-ataques, com seus jogadores rápidos ali, né? Fazer o combate para tentar roubar a bola e fazer os contra-ataques. Então vejo uma leve vantagem aí do Bahia. Também vejo vantagem nos últimos jogos. É aquilo que eu falei. No desempenho dos últimos jogos. O Ceará está evoluindo, mas isso não quer dizer que está jogando bem, está jogando ótimo, só está evoluindo. Tá subindo, isso é bom pro time. Porém, o Bahia, por mais que tenha feito um jogo fraco ou não tão forte diante do Confiança, vem fazendo bons jogos. Mas as diferenças são bem pequenas, mas vão se acumulando. Assim como o fato do jogo ser em Salvador pesa pro lado do Bahia, né? É um território que o Bahia já está acostumado, por mais que não tenha torcida, tem ali um pezinho que a gente tem que considerar também. E isso influencia bastante na questão do comportamento humano, do comportamento do coletivo, no domínio das ações, tá? Que eu imagino que seja do Bahia. Isso tem a ver não só com a qualidade tática do time, mas com o território também. São questões que se cruzam. E por fim, quando a gente vai ver o balanço disso tudo, eu vejo um favoritismo do Bahia. Porém, não é um favoritismo absurdo, assim, né? Algo em torno ali, na minha opinião, em torno de 50% de chances de vitória do Bahia, que precisa ser ponderado no seguinte quesito, que é um jogo de ida. E são 2 jogos, é inusitado isso, né? Eu não sei por que não colocou uma partida só, acho que ficaria mais emocionante. E não vejo muito sentido ter 2 jogos na mesma cidade, verdadeiramente. Mas que tá feito, então o primeiro jogo tende a ser um jogo que as equipes se exponham menos. Se é uma disputa com 2 jogos, o primeiro você pode se expor menos, que não vai ser resolvido, né? Então é um jogo que no cenário das apostas é um pouco complicado, porque a gente não sabe o nível de exposição que o Bahia vai estar disposto a correr para ter o domínio das ações ofensivas, certo? E a gente não sabe até quando o Ceará vai querer jogar esse jogo também para o próximo confronto. Então, esse primeiro jogo de mata-mata, nessa situação muito específica, né, de 2 jogos na mesma cidade, eu não lembro de ter vivenciado isso. Então, eu deixo esse sinal de alerta aqui, porque se o favoritismo do Bahia, as casas abrirem o favoritismo do Bahia num sentido muito amplo, tá, dando as linhas muito esticadas, pode surgir uma boa oportunidade no Ceará. Porque esse elemento precisa ser considerado. Assim como, se as casas avaliarem que o jogo vai ser extremamente equilibrado, pode surgir uma oportunidade para o Bahia, porque mesmo com esse alerta que eu estou deixando aqui, o Bahia tem tudo para possivelmente ter mais chances de vitória do que o Ceará, porque a tendência de dominar as ações ofensivas são bem maiores. Então essa é uma análise geral desse jogo, um jogo complexo de ser analisado, mas essa é a minha análise geral, Rodrigão. E no Telegram, no canal do Telegram do Eric Feitosa, você tem todo o acompanhamento desta primeira partida da final entre Ceará e Bahia e, claro, também do segundo jogo da final. Aí entre Bahia e Ceará a gente inverte, claro, o mando de campo. Fica o convite para você acompanhar o Telegram do Eric Feitosa, o link está aqui na descrição deste Mais EVCast. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. O coração entra em campo
com Mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Saímos da Bahia, vamos para São Paulo. As semifinais do Paulistão prometem muito depois das zebras nas quartas de final. Domingo, a partir das 4 horas da tarde, tem Corinthians e Mirassol na Arena Corinthians. O Timão que eliminou a sensação do campeonato, o Red Bull Bragantino, e o Mirassol que foi a sensação da fase quartas de final, batendo São Paulo em pleno Morumbi. Corinthians em busca do Tetra e Mirassol em busca de fazer história. Eric Feitosa. Rodrigo, um jogo, mais uma vez, que o Mirassol entra como um azarão danado, né? Corinthians é super favorito. Super favorito. Não é a vitória por 3-2 do Mirassol diante do São Paulo que vai apagar toda a história e fragilidade da remontagem que o Mirassol teve que fazer para disputar essa reta final do Campeonato Paulista. Continua, a história continua. Não apagou. Fez um jogo que, diante dos erros e das falhas do São Paulo, conseguiu se classificar heroicamente, é verdade. Uma luta danada, o time se entregou em campo e jogou uma final. Porém, é futebol, né? E a chance do Mirassol desclassificar o Bahia, a chance do Mirassol desclassificar o Corinthians, na minha opinião, é mínima da mínima. Novamente, como era a chance de desclassificar o São Paulo. Então, acho que o time do Corinthians é muito mais maduro do que o time do São Paulo. O sistema defensivo do Corinthians é mais capaz do que o sistema defensivo do São Paulo e não comete tantas falhas como a defesa do São Paulo comete. Então, as chances que o Mirassol teve diante do São Paulo, eu acho que não vai ter diante do Corinthians. E vai ser duro. Vai ser duro segurar o Corinthians. Então, minha avaliação é de ultra favoritismo. Para quem está acostumado aí com as leituras de linhas de handicap, né? Minha linha justa para esse jogo é o menos 1,5 para o Corinthians e o mais 1,5 para o Mirassol. Eu acho que tá aí a justeza da análise nesse nível de favoritismo. É isso, tá? O Jô, falar especificamente do Jô aqui. Ele entrou muito fora de forma, nitidamente, porém, ele é um cara muito decisivo, né? E ele tem um jogo aéreo fantástico. Eu coloquei lá no meu Telegram um dado impressionante, que o Jô, em um jogo, ele disputou 16 bolas aéreas e venceu 11. O Bozelli, em 11 jogos, ganhou 16 duelos aéreos em todo o campeonato. Então é um cara que, no jogo aéreo, inclusive fez o gol de cabeça, né? No jogo aéreo ele faz uma diferença tremenda ali e tem uma experiência danada, né? Para segurar o jogo, para o time chegar. O time do Corinthians não é tão rápido assim, então ele faz bem esse pivô. O Ederson jogando muito mais do que o Camacho. O Camacho estava deixando aquele meio campo do Corinthians muito frágil. Então o Corinthians está se agilizando, está se ajeitando. São 3 vitórias seguidas. O Cássio não leva gol há 3 jogos seguidos, consecutivos. E está construindo aquele negócio que a gente fala, deixou chegar, né? Deixou chegar e a camisa pesa. Então, fez um jogo duro diante do RB Bragantino, mas se classificou, tá? Com sua experiência, com sua camisa, com seus jogadores mais qualificados, e tá aí. O Mirassol vai novamente pro tudo ou nada, vai arriscar ali o seu 1-2% de chance, e não passa disso, na minha opinião. Vai arriscar ali, ou talvez um empate, né, para vencer nos pênaltis. Essa é a minha análise para essa semifinal de mega favoritismo pro Timão.
E esse é o tipo de jogo, Eric, que propõe um desafio gigantesco para o apostador. Por quê? Se a gente sair na rua agora e perguntar para qualquer pessoa que entende minimamente de futebol quem vai ganhar ou quem vai se classificar entre Corinthians e Mirassol, e a pessoa tiver o mínimo de bom senso, não dá para também ser aquele torcedor fanático de um rival do Corinthians ou ser um torcedor fanático do Mirassol. Alguém que consiga enxergar a coisa com o mínimo de clareza. É claro que todo mundo vai dizer que o Corinthians vai se classificar. O Mirassol se classificar para a final seria uma zebra gigantesca. Isso é um fato, isso não tem nada a ver com apostas esportivas. E aí que eu entro na questão do desafio para o apostador. Num jogo com tamanho favoritismo desse, encontrar valor, aí a gente está falando em termos de apostas esportivas, e a gente volta no que nós falamos em algumas edições atrás aqui do nosso Mais EVCast. Adivinhar resultados de jogo não tem nada a ver com apostar. É muito desafiador achar valor num cenário como esse, não é, Eric? Porque o mundo todo tá vendo, né? Eu acho que é o desafio que a gente tem em ligas grandes, assim. São jogos grandes que tem muito volume de dinheiro. E geralmente é um dinheiro bem vencedor que tá envolvido nesses jogos. Então tende a ficar ajustando o mercado. O mercado tende a ficar sempre justo. Então você tem que ficar muito ligado para achar valor. São jogos que têm uma carga de informação muito grande, tá? Todo mundo tem as principais informações, então vai entrar aí o trabalho fino do apostador, sabe? A grosso modo, como você fala, é simples identificar as coisas, né? Identificar os padrões, as tendências, até as linhas mais próximas ali do que seria justo. Mas aí vai entrar o trabalho mais profissionalizado de um apostador, mais especialista, que é o trabalho fino, para você achar os desajustes finos, minúsculos ali, pequenos, e ali está o mais EV, ali está o valor para você fazer e realizar suas apostas, né? Então, acredito que esse desafio desse tipo de jogo se repita, por exemplo, na Série A, na Série B do Brasileirão o tempo todo, porque a tendência é de os deslizes para você achar valor ser... Os deslizes, quando eu falo, são do mercado, né? São mínimos, então é uma luta ferrenha. Siga o Eric Feitosa no Instagram, @EricTipster. Primeira semifinal do Paulistão analisada, é hora do segundo jogo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Num repeteco daquela que foi a final do Paulistão em 2008, Palmeiras e Ponte Preta. 2008, último título do Palmeiras no Campeonato Paulista. Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam às 7 horas da noite deste domingo no Allianz Parque. O que esperar de Verdão e Macaca, hein, Eric? Bom, eu espero um jogo que também tem um favoritismo claro pro lado do Palmeiras. Vai jogar nos seus domínios. A Ponte fez uma campanha muito ruim até a paralisação e deu uma arrancada sensacional, né? Já são 3 vitórias seguidas. O Palmeiras perdeu do Corinthians, mas fez um jogo digno. Ganhou do Água Santa nos minutos finais e ganhou também do Santo André nos minutos finais, tá? Mas fez um jogo até razoável. Não foi tão ruim, não. Foi um jogo de domínio. O primeiro tempo foi mais equilibrado. O segundo foi um jogo que dominou mais. Porém, tem aquela análise lá da Ponte. Não dá pra esquecer a Ponte antes da paralisação, né? Foi um time que foi muito, muito ruim mesmo. E tá se ajustando agora. Tá se equilibrando agora. Vejo um jogo
que a Ponte também é franco atirador aqui nesse confronto. Porém, eu vejo um favoritismo um pouco menor do Palmeiras. O Palmeiras ainda encontra ali o seu jeito de jogar sem o Dudu, certo? Dudu é uma falta tremenda que ele faz nesse time. Na minha opinião aqui, uma linha justa para esse jogo ficaria em torno ali do menos 1,25, mais 1,25. É esse o nível de favoritismo que eu vejo, porque o time do Palmeiras, por mais que não tenha deslanchado ainda, ele é muito superior ao time da Ponte, mas é muito, não é pouco não. É muito. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O que faz segurar quando a gente vai comparar, né, o favoritismo de Corinthians e Palmeiras, o que faz segurar esse favoritismo do Palmeiras ser um pouquinho menor do que o Corinthians, tem a ver com a qualidade dos jogadores da Ponte, tem a ver com o que a Ponte vem apresentando nessa volta da pandemia, da parada da pandemia, tá? Melhorou um pouquinho. O time conseguiu apresentar um futebol melhor. E tem toda a história e tradição da Ponte que entra em campo também, tá? Diante de um jogo decisivo. Então isso qualifica a Ponte para, em comparação, dar mais trabalho do que o Mirassol tende a dar diante do Corinthians. Então, vejo um jogo que a Ponte vai se defender e jogar nos contra-ataques. Tem jogador para isso, né? Tem o Apodi, tem o Bruno, né? O Roger pode fazer o seu gol lá numa bola parada, numa sobra. Então pode complicar. O João Paulo é um jogador bem inteligente, tá? Apesar de não ser um primor técnico. É um cara que finaliza bem, que, né, puxa bem as jogadas, os contra-ataques. Então a Ponte tem seus valores, mas são valores incomparáveis diante de um Palmeiras muito forte. O Luxemburgo tá botando a meninada para jogar, né? Isso demonstra que ninguém é dono de posição lá dentro do Palmeiras, tá? Botou o Patrick de Paula jogou, o Gabriel Veron jogou, o Gabriel Menino jogou, então a molecada tá jogando. Então, isso mexe internamente no time, eu acho, mexe internamente nos brilhos de jogadores para conquistar suas posições de titular. Então, a minha avaliação é um pouco disso. O peso mesmo do favoritismo tá no elenco e tá na capacidade de jogo do Palmeiras em relação à Ponte. E o que segura esse favoritismo aí, o mando de campo eu acho que pesa, tá, Rodrigo e ouvintes, tá? Mesmo sem torcida. Tem a questão do gramado sintético, né, Eric? Tem a questão do gramado, que tem que ser avaliado. Tem a questão do ambiente mesmo sem torcida, tá? O jogo lá no Allianz. Então isso eu considero, tá aqui, tá considerado na minha análise. Então, entra o peso. Quem é que, se o Palmeiras for derrotado ou se a Ponte Preta for derrotada, quem é que vai sofrer mais pressão? Palmeiras, né? O Palmeiras tem um nível maior de pressão, de necessidade de vitória. Então isso entra em campo também, essa pressão pela vitória. Então tudo isso está analisado para a gente chegar nessa linha justa aí de menos 1,25, mais 1,25. Para mim essa é a linha que define esse jogo nessa pré-análise, né? Porque pode acontecer alguma novidade, algum jogador importante pode não jogar, enfim. Mas essa pré-análise geralmente a gente consegue levar até o final, mas é isso que eu avalio, Rodrigo. Aposta esportiva com conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br. Análises completíssimas para você aqui no Mais EVCast. Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste é o primeiro jogo da final.
Corinthians e Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta, as duas semifinais do Campeonato Paulista. E eu aproveito para te fazer um convite. Olha só, aqui na descrição do Mais EVCast, seja no seu agregador ou seja no YouTube, você vai encontrar o link para ter acesso ao e-book do Eric Feitosa, o e-book A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. Evidentemente, o nome já diz muita coisa, né? 20 lições para você aprender tudo sobre as apostas esportivas. Mas eu vou te dar aqui alguns exemplos. Apostas múltiplas, a forma mais fácil de perder dinheiro. Vale a pena investir o seu dinheiro nas apostas esportivas? Quais são os perfis dos apostadores? Como fazer uma gestão de banca profissional? Como analisar um jogo de futebol? E o que é um método nas apostas esportivas? Tudo isso e muito mais você encontra no e-book do Eric Feitosa, A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. O link está aqui na descrição deste Mais EVCast. Aqui tem valor. Destacando, meu caro Eric Feitosa, aquele Red gostoso que todos nós tomamos no jogo do São Paulo e Mirassol nas quartas de final do Paulistão. Jogo no live, empatado em 2-2 naquele momento, você fez a pique São Paulo, handicap asiático, menos 0,75, aquela altura a odd era de 1,80. Para quem está chegando agora no Mais EVCast, nós já explicamos nas edições anteriores, a ideia deste quadro, Aqui Tem Valor, não é mostrar greens ou mostrar reds, é a gente entender o Eric explicar o conceito por trás de uma pique, o conceito por trás de uma aposta. Essa aqui não deu certo, mas o conceito certamente vale a pena ser explicado. Fala, Eric. É isso, Rodrigo, você já adiantou a aposta que eu fiz e a gente decidiu colocar ela nesse quadro aqui porque eu faria essa aposta quantas vezes fosse necessário, porque na minha opinião tinha muito valor, mas muito mesmo. O Mirassol achou 2 gols ali no contra-ataque, abriu o placar. Surpreendentemente, o São Paulo reagiu de forma impressionante. Empatou ali mais ou menos, ali nos 40 minutos, mais ou menos por aí. Seguiu pressionando e deu um intervalo. Eu disse, o Mirassol não vai aguentar isso daqui não. O jogo estava todo para o São Paulo, na análise que eu tinha mandado lá no meu grupo de Pix, eu até coloquei bem assim, o São Paulo sofreu um apagão, tomou 2 gols, porém entrou no jogo rapidamente e empatou. Até o 2-0, o Mirassol abriu 2-0, para quem não lembra, as finalizações estavam 3-2 para o Mirassol. No intervalo, as finalizações estavam 11-3 para o São Paulo. Ou seja, o Mirassol não deu nenhum chute e o São Paulo deu 9, depois do 2-0. Então, imaginava que seria muito duro. No segundo tempo, os chutes foram o seguinte. Foram 14 finalizações para o São Paulo e 1 para o Mirassol. Essa foi a conta do segundo tempo, das finalizações do segundo tempo. E de fato aconteceu, o São Paulo se desorganizou mais, eu pensei que ia ser uma pressão um pouco mais organizada, mas pressionou. E conseguiu 14 finalizações. E o Mirassol, na única finalização que deu no segundo tempo, fez um gol de uma falha, na minha opinião, ali na saída de bola do Volpi. Se chocou com o zagueiro e a bola caiu, o cara acertou uma bicuda de primeira lá, um golaço. Enfim, e foi um head que muita gente tomou e eu tomaria quantas vezes fosse necessário, porque se esse jogo se repetisse nessas mesmas condições, o Mirassol não aguentaria a pressão. Levaria 1 gol, 2, 3 gols e dificilmente acharia esse gol que ele achou nesse segundo tempo. Eu peguei aqui um dado
porque quando a gente fala que o jogo teve 25 finalizações para o São Paulo e 4 finalizações para o Mirassol, a gente acaba dando um dado seco, né? Ninguém sabe qual foi a qualidade dessa finalização. É só uma finalização. Mas eu peguei a qualidade da finalização, que é um dado chamado XG, tá? Que é a expectativa de gols. A gente já falou desse dado aqui no nosso programa. E eu peguei do Instats, tá? É uma empresa que tem um modelo de XG muito avançado. E o XG desse jogo foi simplesmente São Paulo 3.3, criou chances para marcar 3.3 gols, e o Mirassol 0.79. Ou seja, somado as 4 finalizações do Mirassol, sendo 3 gols, isso daria uma chance de 0.79 gols, né? Não chegou nem a 1 gol. Então, só para dar um exemplo, aquela cabeçada lá do Zé Roberto, certo? Então aquilo ali representou uma chance de gols. Como é que o mecanismo sabe? Se aquela cabeçada acontecesse 100 vezes, eu acho que aquele gol ali foi 50%, Rodrigo, ou 51%, só daquele gol. Então, porque ele estava muito sozinho, né? Cabeceou muito só. Então aquela cabeçada com um banco de dados de milhares de finalizações daquela posição, naquela condição, 50% seria gol. Então eles vão somando, entendeu? E o Mirassol somou 0,79% de chance de fazer gol. Então é uma diferença de chances de gol absurda. O que, na minha opinião, mesmo não sendo 100% saudável você considerar o XG no curto prazo, mas não tem nada que impeça que a gente considere isso também para fazer uma avaliação. Isso demonstra que o São Paulo merecia um pouquinho mais de sorte para não ser pelo menos eliminado, sabe? Eu vou tirar até o nosso head, mas pensando no coitado lá do Diniz, que aquela cena dele quando ele faz o gol é muito desesperador. Eu acho que ele poderia ter evitado ali. Você assistiu o jogo, Rodrigo? Nossos ouvintes, você lembra que ele pegou assim, botou a mão na cara assim, ficou desolado? Aquilo ali não é postura de treinador. Então, porque ele viu isso, né? Ele viu o time dele criar, ter volume ofensivo, criar algumas boas oportunidades de gol e não conseguir. Então, essa foi um head que eu acho que tinha muito valor. Todos os dados estatísticos comprovam isso. E repito, não é um tipo de aposta e de análise que eu me arrependo de ter feito. É um tipo... Eu brinco, Rodrigo, que esse tipo de head não me dói tanto assim, não. Tem heads que me dói mais, que é o head quando eu erro a análise, tá? E eu acho que a análise estava correta ali, de que o São Paulo continuaria pressionando com muita força, mas ele não veio e bola pra frente. Tá? Segue a vida, porque isso é aposta. Isso é futebol e isso é aposta. Tá? As chances, por mais que sejam mínimas, elas podem acontecer. O Mirassol somou 0,79 gols em chances, mas fez 3. Tá? O São Paulo somou 3.3, mas fez 2. Isso é futebol, isso é chance, isso é probabilidade. E os eventos são independentes, né? Não fica, um chute não depende do outro nesse tipo de situação aqui do Mirassol. Então, nas pequenas chances que eles tiveram, eles foram aproveitando e conseguiram essa vitória maravilhosa e heróica. E o São Paulo continua amargando as suas eliminações em mata-mata. E para você que quer entender melhor como funciona o XG, citado aí pelo Eric Feitosa, que é a expectativa de gols, fica o convite. Você que está no seu agregador, tem o arquivo das edições passadas do Mais EVCast. Você que está no YouTube também, nos vídeos passados aqui do Eric Feitosa, do canal do Eric Feitosa. Edição número 1 do Mais EVCast foi justamente sobre como funciona a expectativa de gols. Dá uma passadinha por lá, você vai entender tudo sobre mais este detalhe nas apostas esportivas.
Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Reta final da edição número 9 do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, que já tá virando tradição, hein? Sempre no final da semana, na sexta, no sábado, dependendo da rodada, cai para você, pinga aí no seu agregador preferido e também no YouTube, mais um episódio inédito, fresquinho, com as análises do Eric Feitosa. Hoje teve Copa do Nordeste, teve também Campeonato Paulista por aqui. Eric, mais uma vez foi um grande prazer fazer o Mais EVCast ao seu lado. Todas as dicas, todas as sugestões estão devidamente anotadas e vamos embora para Ceará e Bahia, para Corinthians e Mirassol, também para Palmeiras e Ponte Preta. Até semana que vem, forte abraço, Eric. Valeu, Rodrigo, valeu, ouvintes. Sempre bom fazer o Mais EVCast, né? Já fico ansioso para que o próximo chegue e a gente vá conversando, analisando, debatendo e construindo conteúdo de qualidade para a comunidade apostadora. Então, um grande abraço, um bom final de semana a todos, uma boa semana a todos, né? Para quem está escutando depois. E vamos que vamos. Vamos para mais futebol nesse final de semana aqui no Brasil. Se cuidem e valeu. Valeu! Conteúdo de qualidade para a comunidade apostadora. Vou repetir, hein? O Eric acabou de dizer. Conteúdo de qualidade para a comunidade apostadora. Este é o lema aqui do Mais EVCast. É isso que nós queremos proporcionar para você. E para isso também contamos com a sua ajuda e pedimos a sua ajuda. Fala conosco, manda para cá seu feedback, use as redes sociais do Eric Feitosa. Você nos ajuda a fazer o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. E aquele pedido tradicional também, né? Gostou do Mais EVCast? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos espalhar a mensagem por aí de qualidade no conteúdo sobre apostas esportivas. Foi muito legal ter a sua companhia, foi muito legal ter a sua audiência em mais uma edição do Mais EVCast. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço! Até lá! Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.